Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando a Economia 4.0 deste sábado, 21 de março. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas, na central técnica Cleiton Lopes. A gerência de jornalismo e esporte é de Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Lembrando que a Economia 4.0 tem um oferecimento Fê-Comércio, a força do sistema solar do crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app do Banrisul. Pois o Salt Summit Brasil, um dos principais eventos do ecossistema de inovação e negócios da América Latina, prepara uma série de aprimoramentos para sua quinta edição, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de março no Cais Amauá, aqui em Porto Alegre. As novidades envolvem melhorias estruturais, novas experiências, ampliação de conteúdos estratégicos e iniciativas de impacto social, com foco no conforto, segurança e na geração de valor para os participantes. Em parceria com a consultoria Álvares e Marçal, o Salt Summit Brasil realizou um estudo abrangente para mensurar os resultados gerados no evento. Segundo o levantamento, o impacto financeiro estimado na edição de 2025 alcançou 134 milhões de reais, com geração de 3.251 postos de trabalho no Estado. Com a gente hoje no Economia 4.0, o secretário de Inovação da capital, Luiz Carlos Pinto. Secretário, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia a todos os guaibeiros. Que prazer enorme estar contigo aqui. Mais uma vez já está se tornando uma tradição, hein? Nós falamos desse evento que nos últimos 5 anos vem marcando o calendário de inovação e mais do que isso, o calendário realmente de ativação econômica da nossa cidade. Pois é, isso é importante, né? Quinta edição para um evento que, vamos lá, não sei se a minha interpretação é correta, Porto Alegre até então não se caracterizava como um reduto da inovação e passou a se caracterizar como isso, atraindo uma série de investidores e de inovadores para a capital gaúcha. Na realidade, Almir, se nós formos analisar, nós tínhamos já um ecossistema de inovação muito potente, né? A gente vem com uma tradição do Tecnocinos, do Tecnopuc, do Parque da Zenit, da URGS, que eram os mais premiados do Brasil. A gente tinha lideranças importantes entre empreendedores, a gente tinha muita gente que saía aqui da nossa Porto Alegre para liderar processos importantes em outros lugares. A gente tinha um governo que tinha sido inovador de criar uma estrutura específica de inovação. A primeira incubadora pública foi aqui, a primeira estrutura pública de inovação. Eu acho que a gente discutiu, inclusive, naquelas primeiras reuniões, foi um dos projetos que apareceu dentro das formulações coletivas do Pacto Alegre, é que nós precisávamos nos mostrar ao mundo e nos conectar com o mundo. Eu acho que esta é a função que o Salt Summit começou a cumprir. A gente falava, lembra, daquele conceito da lente, sim, né? Sim, dar visibilidade para o que se tinha aqui, né? A gente precisava enxergar o que estava acontecendo aqui e, ao mesmo tempo, nos permitir, em algum momento, parar e ouvir o que está acontecendo no mundo para que a gente pudesse reorientar a nossa rota de inovação aqui. E mais do que isso, né? O evento também teve uma segunda cultura de inovação para atores que não estavam necessariamente, né, tão conectados com ela, que não se sentiam parte desse jogo da inovação. Por exemplo, nós tivemos, né, no primeiro Salt Summit lá, teve um evento da FAMURS no dia anterior, e depois disso a gente teve, né, mais de 50 prefeitos que percorreram o Salt Summit, que entenderam a potência do que estava acontecendo, voltaram para suas cidades e começaram movimentos de inovação que hoje se expressam em Caxias, que hoje se expressam em Gravataí, que hoje se expressam lá na fronteira. Então a gente conseguiu, através do Salt Summit, né, mobilizar muito dos empresários, dos gestores públicos e do público em geral para entender um pouco mais como a inovação é fundamental, porque ela vai orientar a competitividade econômica, a geração de empregos, a geração de renda. No fundo, a inovação é o que está construindo o caminho para as cidades serem relevantes nesse século XXI. E uma coisa interessante que o senhor cita, secretário, é a questão que envolve os municípios.
Pós South Summit, pós a primeira edição, a gente começou a ver pipocar em municípios eventos guardados às proporções menores, né? Mas que apresentavam uma linha de entendimento muito similar. A gente tem, por exemplo, Guaíba. A epidemia dos summits, né? Nós temos summits agora em Guaíba, em Sapiranga, nós temos summits, realmente, é um efeito dessa evolução, né? Desse despertar que nós tivemos como um ecossistema estadual, né, para a inovação, com certeza. E isso é um legado, a gente pode considerar um legado do South Summit Brasil para o Rio Grande do Sul e para o Brasil? Como eu disse, o movimento ele já vinha um pouco antes, a gente vinha com o Inova RS, mas o South Summit foi um grande galvanizador disso, porque ele dá visibilidade, né, o evento ali feito, e eu acho que ele tem uma das paisagens mais lindas. Conheço eventos de inovação em todo o mundo e não conheço um em que a paisagem seja tão linda, porque tu tem o Guaíba, né? Tu tem aquela esplanada ali em que tu tem o evento de inovação, né? De frente para o pôr do sol mais lindo do mundo, como nós, né, gostamos de chamar aqui em Porto Alegre. Então, realmente, ele acaba criando uma mística do South Summit que é muito mobilizadora, né? As pessoas que vivenciam aquilo, e veja que é um evento em que as palestras são super importantes, mas que os encontros, as conversas, elas são ainda mais importantes, né? As pessoas se conectam, elas começam a entender, elas fazem ligações ali que fazem com que elas saiam de lá desejando fazer transformação nos seus municípios, nas suas organizações. Eu acho que isso foi muito saudável assim, para o estado do Rio Grande do Sul, porque nós estávamos justamente buscando, né, como entender o nosso posicionamento nesse jogo em que a tecnologia ela muda com essa velocidade incrível, né? A gente fala dos tempos exponenciais. O que aconteceu desde o final da década de 90, mas se acelerou muito nos anos 2010, é que as ondas tecnológicas chegam tão rapidamente que a gente já não pode mais ter paciência, aguardar. Vide a própria revolução da IA, né? Ou seja, em 2, 3 anos ela era algo desconhecido que estava começando a chegar, os primeiros sistemas de IA generativa, e hoje ela já está incorporada praticamente, né, em grande parte das nossas instituições, sejam públicas, sejam privadas, e as pessoas estão sendo desafiadas, inclusive, a usar cada vez melhor a IA sob o ponto de vista de ficarem obsoletas nos seus trabalhos ou com suas organizações começarem a perder competitividade. Então, esse ritmo de absorção de tecnologia muito rápida, né, nos força a ter um radar muito mais conectado à inovação, né? Porque as coisas estão se transformando de maneira contínua. Eu não posso esperar uma geração para poder trazer transformações para a minha organização, seja ela uma empresa pequena, seja ela uma empresa grande, seja ela um governo, seja ela uma universidade, seja ela uma associação comunitária, né? A inovação vai transformar os processos, está transformando todos os processos humanos. Temos que saber fazer uso dela para que ela seja uma alavancadora e nos permita fazer mais com mais qualidade e de maneira mais fácil. Mas isso demanda se abrir à inovação, né? Muitas vezes redesenhar processos, né? Ter coragem de se transformar. A gente diz que, né, tem um conceito importante da inovação que é a destruição criativa. Nós precisamos destruir o nosso eu de ontem para ter abertura para criar o nosso eu de amanhã, que é o que precisa para poder absorver tecnologia, né? O senhor toca num ponto importante que é a recuperação do Cais Mauá, daquela região da cidade, para conviver com o cotidiano da cidade, né? O que a gente pode fazer referência ao impacto do South Summit para esse processo de recuperação ali do Cais Mauá? Eu acho que já estava começando a acontecer um pouquinho com o Embarcadero, mas acho que o South Summit ele fez com que os visitantes, nós mesmos, nos reapaixonássemos por essa proximidade com o Rio, né? Ele nos deu as tardes do South Summit com o pôr do sol. Elas geram inúmeras, né, hoje o pessoal das redes sociais, né, postam inúmeras fotos, né, nos lembram um pouco da potência que é essa cidade muito próxima ao Rio, né, de como a gente pode gerar qualidade de vida, de como isso gera uma nova relação, né, da nossa cidade com o seu entorno de alguma maneira, né? E acho que é uma pena que a gente não tenha conseguido ainda destravar o processo, né, de transformação do cais, né, com abertura de espaços,
com realmente um desenvolvimento como aconteceu na Orla. Hoje, né, qualquer porto-alegrense ou visitante que vá no fim de semana na Orla entende, né, o poder dessa relação com o rio. E nós temos, inclusive, startups que estão conectadas conosco que já estão trabalhando na lógica de um Uber náutico, né, de poder alugar barcos por algum tempo para poder curtir. Né, a ansiedade tecnológica, ela também, de alguma maneira, nos estimula a aproveitar muito bem nosso tempo de folga, né, para estar mais perto da natureza, para buscar coisas que favoreçam a nossa saúde mental. Eu acho que essa relação com a natureza e com o rio, em particular, no caso de Porto Alegre, ela é muito interessante, né? Seja para o nosso conforto psicológico, seja para até mesmo a atratividade da cidade, né? Acho que muitos turistas hoje, eles acabam sendo atraídos não só pelos eventos, né? Porto Alegre é uma capital de eventos, não só pela inovação. Hoje a gente tem muita gente visitando, já temos uma rota de inovação que une os nossos parques, as nossas universidades, não só pelas compras, que é um fator, mas muito também pela orla, pela qualidade. Hoje somos uma capital das corridas, né? De rua. Então essa sensação, ela acaba sendo muito interessante para provocar mais pessoas a vir. Uma cidade que se quer inovadora, ela precisa ter esse fluxo de pessoas, né? Ela precisa que gente nova chegue, reenergize e oxigene o nosso ecossistema, descubra Porto Alegre, estabeleça conexões com quem está aqui, e isso nos torna cada vez mais ricos. Então essa diversidade de visitantes, ela com certeza é muito favorável para uma cidade, né, que se queira cada vez mais ativa, dinâmica, boa de se viver. Sempre é bom a gente tentar olhar um pouco para o cidadão, né? O que o South Summit já trouxe de benefício, por exemplo, para o cidadão de Porto Alegre? Como é que a gente aplicou alguma das coisas que a gente viu lá nessas 5 edições para o cidadão? Boa, isso é importante, né? Porque a gente quer o evento porque a gente quer que ele também nos auxilie como cidade. Eu acho que a gente já falou de 2 aspectos importantes. Ele aumentou, ele reforçou a imagem da cidade como uma cidade inovadora, uma cidade na qual se pode desenvolver novos negócios, e isso tem nos ajudado muito nas estratégias de atrair talentos e negócios para Porto Alegre, né? Então ele passa a ser, né, um divulgador da imagem de Porto Alegre. Segundo, ele nos ajuda a levar, né, a cultura da inovação para vários dos atores da nossa sociedade, né? Então, como eu disse, setor público e etc. Ele reforça as atrações de turismo da cidade, né? Então a gente tem aí, isso está no estudo que tu citaste aí, que foi feito pelo South Summit com o apoio da Álvares e Marçal. Ele traz pessoas, ele ativa restaurantes, ele ativa toda a parte de hotéis, né? Ele ativa a parte do transporte público, o que é necessário para uma cidade, né? O turismo é uma das indústrias que mais favorece cidades, né, como eu disse, ao conectar pessoas novas e ao trazer recursos novos para dentro da nossa sociedade. Mas ele também tem algumas outras questões interessantes. A gente, desde um primeiro momento, né, tu falaste do cidadão em geral, a gente se preocupava muito em transbordar o South Summit. Então, o South Summit tem valores, como eu disse, intrínsecos a um grande evento, né, que atrai pessoas a Porto Alegre, mas a gente queria que esse espírito de inovação ele não ficasse circunscrito, né, como uma bolha ao cais e aqueles que estão dentro do evento, né? Então, desde a primeira edição, a prefeitura vem buscando caminhos para poder levar o espírito do South Summit para outros lugares. Então, a gente trabalhou junto com a equipe do South Summit para criar aquele conceito do South Generation, que fazia o quê? Levava estudantes de escolas públicas para dentro do Araújo Viana e trazia palestrantes do South Summit para que os nossos estudantes começassem a entender, né, um pouquinho da inovação, sentissem um pouco o espírito daquele evento. E esse ano nós estamos, inclusive, avançando nessa construção, né? A gente, analisando os resultados dos últimos anos, a gente redesenhou esse programa, né? Tem uma gestora aqui que está encarregada disso junto com a nossa Secretaria Municipal da Educação, e a gente está focando em estudantes do 9º ano que vão ir para um evento, né, organizado junto com o South Summit, com palestrantes do South Summit, que vai ser ali na Fábrica Guaíba, em frente ao Caldeira. Só que as professoras desses estudantes já estão passando um pouquinho por uma formação junto com o Caldeira,
os estudantes estão trabalhando inovação em sala de aula, para que não seja só um dia, né? Porque senão vira quase que uma experiência interessante, mas um passeio a mais, né, dentro da agenda escolar. O que a gente está tentando é qualificar, a gente está tentando fazer com que os estudantes cheguem lá um pouco mais curiosos sobre inovação, já tendo trabalhado um pouco desses conceitos em sala de aula. Então isso está nos ajudando a trazer, né, junto com as medidas que foram adotadas nos últimos anos aí pela nossa SMED, esse espírito de inovação como algo que contamina os estudantes da rede pública e vai ser fundamental, porque, como eu disse, a inovação ela passa a ser uma maneira de ter competitividade, seja nas indústrias, seja na minha própria carreira pessoal, né, na minha própria formação como profissional do futuro. Então, acho que isso é um avanço importante, né, e que beneficia os nossos estudantes da rede pública, seja do Estado, seja do município, isso é feito de forma conjunta. Uma segunda questão é, bom, e os nossos empreendedores, né? Então, a gente trabalhou ao longo dos últimos 5 anos, primeiro abrindo a sexta-feira para que a gente tivesse, né, mais convites para empreendedores locais, para organizações. O South Summit acabou evoluindo e criando o seu comitê de impacto social, que olha um pouco, né, para essas conexões, como é que a gente pode trazer, né, mais atores sociais. A gente vê uma diversidade cada vez maior de atores chegando, especialmente na sexta-feira, o terceiro dia ali, onde a gente tem esse dia um pouco mais de day passes, né, passes que permitem a ida na sexta-feira. E a gente, o ano passado, via Prefeitura, começou a construir um programa, né, que se une a outras ações que a gente tem aqui na Prefeitura, para trazer empreendedores, né, mais locais, periféricos, para dentro do jogo da inovação. Então a gente fez uma iniciativa chamada Hackapoa, convidamos, né, empreendedores dos territórios inovadores, que é esse projeto do Pacto Alegre, que começa a olhar a inovação, né, nos locais, Morro da Cruz, Bom Jesus, Restinga, Mário Quintana, né, ela convida, assim, que a gente tenha uma lógica de inovação inclusiva, uma lógica de inovação que seja mais cobertor e menos bolha, né? E aí a gente, no ano passado, trouxe alguns empreendedores, preparou um dia, né, para eles entenderem o evento, né, que foi feito lá no Cindy Lojas, no Conectar Hub do Cindy Lojas, e aí esses empreendedores foram, inclusive palestraram alguns deles, a Tati do Sabão da Tinga, a Roberta Capitão do Perifatec, e isso trouxe um componente muito interessante, né, da gente mostrar que o jogo da inovação tem que ser um jogo de fronteira aberta, ele tem que ser um jogo que possa ser, né, tapete vermelho para que novos empreendedores, né, empreendedores às vezes que se veem mais na periferia da inovação, possam estar junto conosco, né, e eu acho que isso teve um resultado muito interessante, e a gente ampliou esse programa esse ano, né, numa ação que ficou definida como sendo chamada de Hackapoa, que vai nós fizemos 2 ativações, uma na Restinga, uma no Morro da Cruz, para que a gente convidasse, né, a comunidade local, e abrimos inscrições para que empreendedores se candidatem a estar dentro do South Summit, mas com uma curadoria, com uma preparação. Então, nós recebemos 100 inscrições de empreendedores, 50 deles vão ser selecionados. Na próximo sábado, dia 21, eles vão ter um encontro de novo no Cindy Lojas, em que a gente vai explicar o evento, vai explicar quais palestras são mais interessantes para aquele perfil de empreendedor, vai se preparar que eles participem eventualmente com potenciais investidores, né, que olhem um pouco mais para esse lado do impacto, que olhem um pouco mais para pequenos negócios. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando fazer uma experiência que seja mais qualificada, né, não seja simplesmente, te dou o ingresso, te largo num evento que tu não conhece ninguém, não sabe com que se relacionar, não entende a dinâmica. Então a gente está justamente tentando, acho que é um South Summit em que a gente está tentando buscar essa qualificação, sabe? A gente está vendo o que deu certo, mas está melhorando para que ainda tenha mais eficácia e mais eficiência. Uma outra ação importante também que está relacionada a essa questão de abrir o South Summit, tentou também levar o South Summit e convidar alguns dos participantes do South Summit para irem no nosso mercado público, né, que é a alma da cidade, que trabalha, tem restaurantes tão gostosos ali, vai ter uma noite de jazz, para que convidar um pouco as pessoas a descobrir Porto Alegre, né, especialmente o centro, que a gente tem trabalhado tanto para que tenha uma alma renovada, né, o secretário Schirmer tem dedicado muitas horas em relação a isso. E esse ano a gente conseguiu melhorar também essa relação com o mercado, vai haver descontos especiais do pessoal do mercado, nós estamos discutindo vai ser anunciado, né, os negócios do mercado dentro do app do South Summit, de novo numa lógica de
convidar as pessoas a eventualmente transbordar do cais e começar a descobrir, né, principalmente esse centro que está aqui no entorno do cais e que tem atrações cada vez mais interessantes. Então são maneiras diferentes que a gente vai tentando, né, de alguma maneira, criar mais conexões entre o South Summit, os estudantes, os empreendedores, as paisagens de Porto Alegre, o próprio centro aqui em relação a isso. Nós estamos encaminhando, Guaibeiros, para o final do programa da Economia 4.0, mas eu queria, como das outras vezes, questionar o secretário e pedir para ele: secretário, uma novidade que quem for ao South Summit não pode perder. A novidade principal de ir ao South Summit, eu acho que algumas palestras que começam a mostrar, né, com essa questão da revolução, eu acho que a gente vai ter muitas coisas bacanas, o marketplace, etc. Mas prestem atenção naquelas palestras que estão começando e isso acontece não só no South Summit, mas isso foi uma característica muito forte do South by Southwest, que é um outro evento internacional muito grande de inovação, em que está se falando um pouco menos de tecnologia e um pouco mais do papel humano, né? Eu acho que os estresses que a gente vem sofrendo começaram a chamar a atenção de que tecnologia é importante, mas se a gente não valorizar o humano, se a gente não valorizar a criatividade, se a gente não valorizar a saúde mental, no final das contas as coisas não vão funcionar muito bem. Então isso é uma coisa que talvez, né, ou seja, preste atenção naquelas palestras chaves que vão falar muito desse conteúdo de como o homem tem que estar no centro. Que a tecnologia é muito interessante, mas sozinha ela não se sustenta. Eu acho que a principal mensagem. E vão haver alguns anúncios importantes aqui da prefeitura, né? Nós temos um anúncio importante aqui que vai ser feito pela SMAMU sobre novas iniciativas de transformação urbana aqui, que eu acho que vai atrair bastante atenção, mas eu não posso furar o meu amigo Germano, né? Então, acho que a gente vai ter algumas ações. O South Summit, ele sempre provoca uma certa balanço, assim como no final do ano a gente faz um certo balanço da vida pessoal, eu acho que o South Summit me provoca um balanço do que deu certo na inovação, o que a gente precisa começar a reconstruir. Então a gente vai ver provavelmente alguns anúncios aí interessantes ali, prestem atenção nessas duas coisas, papel humano e essas novas ações aí que estão sendo conectadas aí no South Summit. E aproveitem, né? Vai ser um South Summit que eu tenho certeza está sendo desenhado de uma maneira muito agradável, né? Que transborda, que vai ter uma programação cultural importante. E eu espero te encontrar lá para a gente tirar umas fotos com juntas, certeza, né? E aumentar o nosso book conjunto aí. Com certeza, secretário. Guaibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0 desse sábado 21 de março. Com a gente hoje esteve o secretário de Inovação da capital, Luiz Carlos Pinto. Secretário, novamente, muito obrigado e vamos nos encontrar no South Summit então. Prazer é todo meu, né? Ou seja, que a cidade aproveite muito bem, né? Entenda que esse evento não só nos coloca no radar, mas também traz uma atividade econômica importante e esses recursos são fundamentais aí para a nossa cidade. Então, vamos lá, obrigado Guaibeiros e sigam aí com esse grande apresentador. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solar, do crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada, simule já no app do Banrisul. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana em família, uma semana certamente cheia de inovação e tecnologia e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.